Vamos aprender a fazer esta forminha, que é a forminha desse ursinho. Este é o ursinho da minha coleção Docinhos e ele está nos meus workshops que faço pela Círculo, workshops presenciais. A forminha, ensinarei agora como é que eu faço, e o fundo dela já é crochetado junto com a lateral da forminha. Usarei o fio Amigurumi Max na cor 7030, agulha Clover 3,5, as agulhas de acabamento também da Clover e tesoura. Vamos lá? Lembrando que o ideal é vocês furarem a embalagem, deixar o novelo dentro do saquinho e puxar o fio. Começarei pelo anel mágico. Dou uma voltinha aqui no meu dedo e farei 6 pontos baixos. Fecho o anel. Colocarei o marcador aqui na alcinha onde estava a minha agulha. Agora faço aumento em todos os pontos, para ficar com 12 pontos. Fiquei com 12 pontos. Tiro o marcador, mudo para a alcinha onde estava a minha agulha. Agora farei um ponto baixo e um aumento. Ficarão 18 pontos. Posso tirar o marcador. Agora farei 9 correntinhas, ou a altura que você quiser do seu cestinho. 9 correntinhas. Uma correntinha eu deixo sem fazer, porque se eu fizer aqui não vai dar certo, eu venho aqui no próximo buraquinho. E farei 8 pontos baixos. 8 pontos baixos. Agora, já estou fazendo a parede do meu cestinho. Farei um blô vincado. Eu pegarei por trás do ponto baixo. Passo e finalizo como um ponto baixo. Esse é o blô vincado. Viro o trabalho, não faço correntinha e faço novamente 8 pontos baixos. Em blô, pegando só a alcinha de trás. 8 pontos baixos. Virei. Veja, já estou fazendo a parede do cestinho junto com o fundo. Virei uma correntinha e faço blô, pegando apenas a alcinha de trás. E desço 8 pontos baixos. 8 pontos baixos em blô, pegando apenas na alcinha de trás. Quando eu chego aqui na base, a base aqui é a rodinha do cestinho, farei blô vincado. Qual a diferença do blô e do blô vincado? O blô eu pego somente na alcinha de trás do ponto baixo. Blô vincado eu pego por trás do ponto baixo. De novo, eu coloco a agulha aqui, ó. Aqui tá o ponto e passo e atravesso o ponto. Esse é o blô vincado. Farei isso toda a volta aqui da minha rodinha. Aperta bem o ponto quando chegar aqui na base para não ficar buraquinho. Aqui eu não faço correntinha e continuo com o blô, que é pegando apenas na alcinha de trás.
Contem sempre os pontos em cada carreira, para não correr o risco de fazer a beiradinha aqui toda torta, tá? Do cestinho. Cheguei aqui ao final, viro o trabalho, faço uma correntinha. Veja que eu faço uma correntinha só desse lado não, para que não fique buraquinho aqui, tá bom? Eu vou dar toda a volta aqui e já volto. Dei toda a volta na rodinha, fui pegando sempre um blow vincado aqui na base e trabalhei pontos baixos em blow, pegando na alcinha de trás. Dei toda a volta, agora farei a última carreira. Terminei aqui embaixo e vejam o seguinte, aqui cada duas carreiras dá um gominho. Cada duas carreiras dá um gominho. Aqui eu tenho uma carreira só, eu não tenho um gominho. Por isso, terminei aqui, eu voltarei para fazer a parte que falta aqui desse gominho. Voltei e faço pegando somente na alcinha de trás. Não faço correntinha para subir quando estou na base. A correntinha só faço quando eu chego aqui na borda do cestinho. E volto pegando somente nas alcinhas de trás. Fiz todo o trabalho com ponto square. Pegando por cima. Você pode finalizar por cima, no meu caso eu finalizo assim. O ponto fica bonitinho do mesmo jeito. Lembrando sempre de contar a cada carreira. Pronto. Agora eu tenho a outra metade para fazer este gominho. Deixo um pedaço de fio para a costura. Pego a agulha de acabamento. Essa argolinha eu puxo. Vou passar aqui na agulha. Junto as duas partes. E vou pegar nas alcinhas de fora. Passei, passo nessa alcinha e pego na próxima alcinha aqui do outro lado do cestinho. E faço isso até o final, pegando somente uma alcinha deste lado e a alcinha do lado de fora deste daqui. Dou uma olhadinha, ver se vou pegar no mesmo buraco, mesma alcinha. Vou até o final. Fico com este acabamento. Então vocês viram que a primeira carreira que eu fiz aqui no início do cestinho foi um ladinho e ao final faço o outro ladinho. Passo para dentro esse fio. Como é um cestinho, eu preciso, se eu não colocar nada aqui dentro, eu posso apenas amarrar e finalizo. Caso eu queira usá-lo como cestinho, eu farei o seguinte. Vou diminuir o tamanho desse fio. Abro no meio. Isso caso apareça a parte de dentro, caso você use ele apenas como um cestinho, sem colocar nenhum bichinho dentro dele. Separei dois lados aqui do fio. Um deles eu passo por dentro de um ponto. Agora eu amarro e dou mais um nozinho. Vou passar a ponta só para facilitar.
Passei os 2 fios e agora passo ele por dentro dos pontos, entre, né, aqui os pontos. Vocês viram que eu fiz o ponto bem justinho. Como eu fiz um nozinho usando o fio dividido ao meio, veja que o nozinho ele acaba entrando por baixo dos pontos e não aparece. Faço a mesma coisa com o fio aqui do início. Aperto bem o anel mágico e novamente divido em 2 partes, divido ao meio o fio, passo dentro de um ponto, um pedacinho de um ponto, amarro. Volto todos os 2 fios aqui, as 2 partes na agulha e passo por dentro dos pontos. Mais um pouquinho. Meus pontos estão bem justinhos. Essa sanfoninha que a gente faz aqui, ela mesmo com o ponto um pouco mais largo, ela se mantém de pé, a paredinha se mantém de pé. Mas fica mais bonitinho se você fizer com ponto bem justinho. Veja que usei a agulha Clover 3,5. Se seu ponto for mais apertado, você pode até usar a agulha 4. Então vai depender muito mesmo do seu ponto. Se ele ficar bem justinho, melhor. Se a agulha 4 para você, seu ponto fica justinho, ok, então use a agulha 4. Eu gosto de usar a agulha 3,5 Clover, que a Círculo está distribuindo a agulha Clover no Brasil. Pronto. Eu tenho aqui o meu cestinho, a base. Posso usá-lo apenas assim, como cestinho. Ou então, como eu fiz aqui. E olha a diferença. Esse cestinho foi feito com o amigurumi Soft, agulha 2,5, e este com o amigurumi Max, agulha 3,5. Gostaram do cestinho no amigurumi Max? Este eu fiz no amigurumi Soft e este no amigurumi Max. Ele fica bem maiorzão. Imagine aqui agora um bichinho aqui dentro. E esse eu fiz para colocar o ursinho na minha coleção docinhos. Sigam aqui meu canal, vejam as próximas aulas, vejam os outros vídeos aqui que eu já fiz também. E aguardo vocês, tá bom? Beijo!